Olá pessoal, como vai? Vamos dar continuidade então aqui à criação do nosso site. Então até a última aula nós fizemos aqui até a parte das competências e eu vou mudar um pouquinho. Desde o início do projeto eu mostrei mais ou menos o site como nós faríamos, mas no decorrer aqui do projeto alguns alunos me chamaram para dar algumas sugestões de coisas para colocar no site. Então essa parte dos trabalhos feitos, a gente vai mudar um pouquinho a estrutura daquela que eu mostrei inicialmente. Então, por exemplo, teve alguns alunos que me procuraram, que eles falaram que já fizeram alguns sites e gostariam de saber como que eles colocariam projetos que eles já fizeram, tá? Eu sei, assim, essa aula ela está sendo tanto para alunos do primeiro como do segundo ano. Os alunos do primeiro ano ainda não têm muita experiência de site, mas esse ano ainda vocês vão ter. Então, mesmo os alunos que não têm, vão fazer essa mesma estrutura, porque até o final do ano, com certeza, uns 3 sites vocês vão ter para colocar aqui, tá? Vocês começam a fazer site, daqui a pouco vocês vão fazer para algum parente, para alguém que solicita para vocês fazer algum site. É importante que vocês treinem bastante, né, nesse início. Então, logo vocês vão ter portfólios de sites para mostrar aqui. Então, quem já tem, eu vou dar um exemplo de 3, mas quem não tem vai repetir, de repente, esse próprio site 3 vezes, que ainda não vai ter, mas até o final do ano, com certeza, nas nossas aulas, vocês vão ter outros sites para colocar aqui de exemplo nesse site de vocês, que é o site currículo, que pode ser utilizado para contratação de fato. Tá? Então, essa é a ideia que a gente vai mudar um pouquinho, e aí eu vou colocar outros projetos que vocês também vão fazer no decorrer do ano, e que vai ficar bem legal de colocar aqui no projeto. Então, estou seguindo sugestões de alguns alunos mesmo que me procuraram para colocar. Então, vamos lá. Então, a ideia agora, a gente vai criar uma parte de projetos aqui embaixo e vamos colocar um exemplo de 3 sites. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de 3 sites que eu mesma criei, tá? E que estão no ar. Então, eu vou colocar aqui um de uma chácara que eu fiz. Então, para fazer isso, né, eu uso vocês podem usar a própria ferramenta de captura aí do Windows de vocês. Então, eu vou capturar só a página inicial aqui de cima, ó, do site. Então, eu faço um recorte, né, vou lá em arquivo, salvar como, e eu vou salvar dentro das pastas do meu trabalho. Então, meu trabalho está lá na área de trabalho, site, dentro da pasta IMG, e aí eu vou salvar esse daqui como um chácara, por exemplo, né? Então, eu vou lá e coloco chácara. É que eu já tinha salvo 3 aqui, tá? Mas eu tô mostrando pra vocês como que faz. Então, se vocês vão salvar como chácara, pode ser PNG mesmo, e salvo. Aí vocês vão fazer um novo recorte agora, de repente, de outro projeto que vocês fizeram. Esse aqui é de um site para uma pessoa que faz perícias químicas e judiciais, que me contratou para fazer. Então, eu vou lá, faço um recorte só da parte inicial, não preciso rodar o site inteiro, né? E copio. Eu, no caso, vou fazer 3 imagens. Eu já fiz esse recorte, tá? Então, não vou recortar de novo. Então, o que eu fiz? Eu recortei, se vocês olharem aqui, ó, na minha área de trabalho, onde eu tô colocando o site. Então, eu já peguei 3 imagens, tá? Que é Chácara, Agirweb, que é um outro site que eu tenho, né, pessoal, esse daqui é meu mesmo, tá? Então, eu fiz um recorte de 3 sites, no mínimo, tá? Óbvio, tenho mais sites online, mas aí eu vou dar um exemplo aqui de 3 para as pessoas conhecerem o meu trabalho antes mesmo de me contratar. Daqui a pouco vocês vão começar a ser contratados por conta disso. É importante que vocês comecem a treinar, a fazer sites para as pessoas que vocês conhecem, né? No começo pode cobrar baratinho, né? Ainda porque vocês estão aprendendo, estão treinando, e daqui a pouco vocês vão estar ganhando dinheiro de fato com isso, tá bom? Então, eu peguei 3 imagens, ó, aqui a Agirweb, chácara e perícias. E aí, sempre, toda vez que a gente for trabalhar com imagem, procurem deixar elas do mesmo tamanho, tá? Então, no padrão, para não dar problema na hora de colocar aqui no nosso site, tá? Então, a primeira coisa é tratar essas imagens. Então, eu vou abrir, o certo fazer é no Photoshop mesmo, né? Para fazer o tratamento dessas imagens. Então, vocês podem abrir, eu vou abrir o meu Photoshop portátil, tenho Photoshop portátil, mas vamos supor que tem algum aluno que não tenha Photoshop. Dá para fazer também? Dá.
Às vezes dá para abrir com o próprio Paint, tá? Do computador. O problema é que o Paint, ele não faz a mesma tratativa de qualidade de imagem como o Photoshop faz. Então, aqui no Paint, se eu vim na parte de redimensionar, ó, eu abri a imagem aqui, venho em redimensionar. Se eu vim aqui em pixels, ó, essa imagem tá com 1892 por 897, tá? Então, como vai ser imagem pequenininha, vão ser 3 imagens aqui, não tem necessidade dela ser tão grande. Então, sei lá, eu vou deixar ela manter a proporção e eu vou colocar ela como, sei lá, 500 pixels de largura e automaticamente ficou 500 por 237. Aí eu gravo mais ou menos esse valor porque eu vou deixar exatamente igual às outras 3. 500 por 237. Então, eu dou um OK, né? Aí eu vou salvar essa imagem e vou abrir outra. Lembrando que é 500 por 237. Aí eu vou abrir a próxima. Vou abrir ela com Paint também. Bom, aqui a próxima imagem eu também vou redimensionar. Então, eu venho aqui em Pixels, aí vou colocar 500, aqui lá estava 237. Eu vou deixar igual. E aí, dou um OK. Ele vai, como eu não mudei muito, né, então ele não vai distorcer a minha imagem. Então, eu vou lá e salvo esse arquivo também. E aí, vou abrir a próxima imagem, que é aqui perícias. Então, vou abrir também. Bom, vamos lá. Então, vou abrir ela com Paint e vou colocar ela também do mesmo tamanho, tá? Vou redimensionar. Aí, vou deixar aqui 500. Já esqueci o valor, se não me engano, era 237. E aí, todas vão ficar exatamente do mesmo tamanho. É importante, tá? Que vocês façam isso. Aí, eu vou colocar só salvar, porque aí ele substitui. Porque aí as 3 ficam exatamente com o mesmo tamanho e não vai dar problema. Aí aqui o importante é que a gente lembre, né, o nome das imagens que a gente vai colocar ela no nosso projeto. Então, ó, esses 3 eu vou deixar ela exatamente na mesma formatação das minhas principais competências socioemocionais. Então, eu vou aproveitar o CSS desse daqui, tá? Então, como que eu faço para aproveitar e eu não ter que formatar de novo? Então, eu só vou pegar o H2, vou colocar um outro título, vou deixar dentro da mesma seção, inclusive, porque eu quero o mesmo tipo de formatação. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar alguns dos meus trabalhos, por exemplo, alguns dos meus trabalhos. E aí, eu vou colocar aqui, ó, algum dos meus trabalhos. Então, esses são os sites, certo? E aí, aqui, vocês podem copiar a mesma div, ó. Copia 3 vezes, ó. 1, 2, 3 vezes. Porque é um exemplo do site. E aqui, o que a gente vai trocar? Só as imagens, tá? Então, eu vou manter aqui a classe competências, apesar do certo, né? Como ela faz parte de outra, eu não tô falando mais de competências, né? Eu tô falando agora dos meus trabalhos. Então, poderia colocar uma classe chamada trabalho, mas eu quero aproveitar a mesma formatação, tá? Eu não quero me preocupar nesse momento. Depois, de repente, quando eu gostar e eu quiser fazer alterações, eu volto e vou alterando o estilo, não tem problema. Aqui é só pra gente tentar manter a mesma estrutura. Então, depois do H2 aqui, onde eu coloquei o meu título, aí agora, ó, algum dos meus trabalhos, eu vou trocar o nome da imagem. Então, a minha imagem, ela tá dentro de MG, então eu tenho aqui uma chamada girweb.png. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou trocar a girweb.jpg agora, não é PNG. Aí, a outra tá como perícias.jpg também. E a outra tá como chá.jpg. E aí, eu vou testar para ver como que ficou, tá? Então, eu vou apertar F5, ó, já apareceu aqui os 3 sites, né, que eu fiz. Eu vou fazer um pouquinho diferente agora, porque esses sites, eles vão ser links onde as pessoas vão clicar
né? E vai levar para outro local. E eu não vou deixar nenhum texto aqui embaixo nesse caso. Eu vou tirar os textos e eu vou deixar só as imagens, porque aqui alguns meus trabalhos são sites, a pessoa vai clicar e vai abrir os meus sites. Então, eu não vou descrever, porque quando ela abrir, ela mesma vai ver o que tem dentro do site. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou tirar esse parágrafo, tá? Então, não vai ter nenhum parágrafo, só vai ser como se fosse uma galeriazinha, né, pequena de imagens aqui. E aí, só vou fazer algumas formatações e colocar ela dentro, porque isso aqui vai virar link, tá? E tá muito grudadinho aqui, a gente vai mudar isso um pouco agora, tá bom? Bom, vamos lá. Agora que nós colocamos as nossas imagens aqui, vamos dar algumas tratativas para ela, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês sempre quando eu quero saber alguma coisa do CSS, porque é impossível a gente decorar tudo, as propriedades que tem. Então, o que eu estava pensando em fazer aqui? Quando eu clicar nessa imagem aqui, eu não quero que ela fique tão estática. Então, eu quero que ela dê um efeito, ela gire, ou ela pode ficar com uma cor de fundo. Então, eu quero dar um efeito quando o meu mouse passa por cima. Eu sei que quando a ação, né, no CSS, quando o mouse passa por cima de alguma coisa, de um texto, de uma imagem, é o efeito do hover. Então, quando a gente procura, né, vocês vão fazer uma pesquisa na internet por hover, eu sempre venho aqui no site do W3 Schools, que eu acho que ele é bem legal e ele dá exemplos, tá, de coisas, de várias coisas legais, tá? Então, por exemplo, eu quero que quando eu passar por cima de um link, que ele tá com um A aqui, ó, A:2 hover, eu quero que a cor mude para amarelo, por exemplo, mas para isso ele tem que ser um link. E aí vocês podem ver, aí clique aqui com o botão direito para ele abrir numa nova guia, para vocês verem esse efeito acontecendo, ó, quando eu passo aqui por cima, tá vendo? Desse link, W3 Schools ou Wikipedia, ele fica amarelo. O que eu tenho que fazer para esse efeito? Aí ele sempre dá o exemplo aqui do código, ó. Essa parte aqui é do HTML e essa parte aqui é o CSS. Então, o que eu teria que fazer no CSS? No CSS era só criar um hover background color yellow, tá? Então, nesse caso aqui, ele é ele é um link, tá? E aí tem vários outros exemplos bem legais que vocês podem utilizar com o hover, tá? Também. Então, aqui, ó, tem uma outra. Parágrafo hover, H1 hover e um link hover, com fundo ficando amarelo. Deixa eu ver como eu faria. E aí vocês clicam aqui e vê o código. Aí ele tem aqui, ó, vários exemplos, ó, um parágrafo, né? Então, tá aqui, ó, um H2, um parágrafo, ó. Tá vendo? Ele ficou com fundo amarelo quando eu passo o mouse em cima, que é esse efeito aqui, ó, no parágrafo, no H1 e no link, ó, também. Quando eu passo aqui no link, ele fica com a cor amarela. Então, tem vários exemplos aqui que vocês podem olhar. Então, tem o alink, tem o visited, o hover, o active. Mas o que é cada um desses? Olha, sempre aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu tô passando por cima, ele fica vermelho, tá? Então, é esse daqui, ó, o hover, que é só o fato de passar por cima, certo? O efeito do link dele é verde. Quando eu clicar em cima dele, que é o active, ele vai ficar amarelo, ó. Então, a partir do momento que eu clico, eu não sei se vocês viram, foi rápido, ele ficou amarelinho. Vou até voltar para ver se vocês conseguem atualizar aqui a página. Ó, eu passo por ele é verde, né? Quando eu passo por cima ele fica vermelho e quando eu clico, agora acho que deu para ver melhor, ele fica amarelo. Então, depois na hora do clique é a active. Tá? Então, bem legal, visitem aqui o W3 Schools, W3 Schools, tá? Tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal, vários efeitos, né? Então, se vocês olharem aqui na esquerda, tem toda uma biblioteca, né, do CSS para alteração de cor, para fazer animações, funções, tem muita coisa, tá? Então, eu aconselho vocês olharem aqui
né, o que tem de legal para vocês colocarem aí no site de vocês, para vocês incrementarem, deixar mais legal, porque eu tô tentando explicar o básico pra gente ir mais rápido, tá bom? Então, qual o efeito que eu quero dar no meu site com o hover? Eu quero que a minha imagem, ela gire um pouquinho, tá? Então, eu já deixei aqui o código pronto, ó, que é esse daqui. Então, eu tô usando a propriedade comp, e aí eu vou lá no estilo, ó, sempre aqui, ó, eu parei, a última aula nós paramos aqui nas competências, na classe comp, e aí agora eu vou usar eu não vou usar a hashtag competências, eu vou usar que eu quero que ela seja aplicado na classe comp, img e hover, só quando ele passar por cima. O que eu quero que acontece? Essas rotações aqui, ó, ms transform, para a direita, para a esquerda. Então, eu vou salvar aqui para vocês entenderem essas transformações aqui, né, de rotação. No caso, eu quero que aconteça um rotate, que isso aqui eu estou chamando como se fosse funções, tá, do próprio CSS para fazer esses movimentos, e aí vocês podem mudar esses valores aqui, testando mudar os valores de vocês, se vocês quiserem mudar a rotação do site de vocês. Então, olha só que legal. Ele já altera aqui, ó, conforme eu clico em uma imagem, ele gira ela um pouquinho. Então, é um efeito legal para não deixar o site tão estático, para mudar alguma coisa daqui para a parte de cima. Aí, outra coisa que eu quero fazer, porque ficou muito grudado aqui, é colocar uma borda, tá? Nessas imagens. Então, eu vou colocar aqui uma borda também, tá? Então, venho aqui, ó. Vou colocar uma borda, vou salvar, vou atualizar. E aí, se vocês olharem, ele colocou a borda aqui nas imagens do jeito que eu queria, só que ele coloca aqui em cima também, ó. E se vocês verem, aqui também tá mexendo e eu não quero. Eu quero que ele só aplique o hover na parte de baixo. E por que ele aplicou na parte de cima também, se eu queria só aqui embaixo? Porque foi proposital isso que eu fiz, para vocês verem a importância de nomear as classes, porque ele está usando a mesma classe, ó, comp. Então, de repente, eu posso criar uma classe diferente aqui para não acontecer a mesma coisa. Então, eu vou deixar o comp aqui para ele pegar as mesmas configurações, ó, não vou tirar o comp daqui, tá? Ó, por quê? Porque dentro do comp tem várias outras coisas que eu quero que ele aplique, de posicionamento, que a gente colocou aqui embaixo, né, também de competências, tá vendo? Para ficar um do lado do outro, centralizado, então eu não quero perder isso. Eu só quero fazer uma nova configuração, um detalhe a mais. Então, eu vou deixar o comp aqui, porém eu vou colocar uma outra classe, tá? Então, eu vou colocar uma classe trab, de trabalhos, tá? Ó, vou colocar trab aqui. E trab aqui também. E aí, o que vai acontecer? Eu venho aqui no meu CSS e ao invés de comp, eu vou colocar trab. É uma forma dele não aplicar nas imagens de cima. Isso também, tá? Então, ó, eu vou atualizar e aí legal, ó, ele só colocou a borda aqui embaixo. Eu mudei um pouco o tom porque eu achei esse azul aqui muito forte, tá? Então, eu mudei um pouquinho do tom da minha borda, se bem que tá feio ainda, mas eu sei que o de vocês vão ficar bem mais bonito que o meu. Eu, pra trabalhar cor, gente, eu sou uma lástima. Mas eu vou alterar as daqui de cima também, porque eu achei muito gritante esse azul. E assim, pelo que eu tô vendo no site de vocês, vocês têm muito mais bom gosto do que eu na escolha das cores aí. Então, continuem usando da criatividade, tá? De vocês. Esse é um dos efeitos do hover que eu quis dar. Vocês vão poder dar outros, tá bom? Aí agora a gente vai colocar o link que vai fazer com que eu clique aqui na imagem e ele leve pro site, certo? Bom, vamos lá. Então, agora, para colocar o link é a coisa mais fácil de todas, tá? Então, a gente vai colocar aqui o A, a gente vai envolver a imagem com a tag A, certo? Pra gente criar o href. Então, já vou colar aqui, ó, nos 3. Então, vou dar o Ctrl+C. Vou colar aqui, ó. Então, ele já abri, por enquanto ele não vai fazer nada, certo? Ele ainda não aparece a mãozinha, ó,
com link para levar para site nenhum, porque eu ainda não direcionei. Para quem já tiver um site para ir, vocês vão colocar aqui. Quem não tiver ainda, vocês vão colocar um hashtag, assim, tá? Vocês vão colocar uma imagem qualquer de alguma coisa que vocês queiram fazer, vão colocar um hashtag, mas eu quero que vocês coloquem essa parte, porque até o final do ano vocês vão ter algo para alimentar aqui, com certeza, tá? No primeiro ano vai ter o projeto lá de espanhol e de artes, no segundo ano vai ter o projeto de biologia e de educação física, então todas as turmas vão ter sites para fazer aí até o final do ano e vão ter coisas para colocar aqui. Aí, por enquanto, vocês colocam alguma imagem, tá? E aí, depois vocês vão preencher com o site. Então, o meu caso aqui eu já tenho, certo? O site que eu quero que leve. Então, eu vou colocar aqui, ó, do Agir Web, esse. Então, copiei o link e vou colar aqui. É importante que na hora de colar o link, gente, venha o HTTPS junto. Se não vir, ele não funciona, tá? Eu vou apagar o HTTPS e vou salvar. Vou colocar só agirweb.com.br. O que vai acontecer? Na hora que eu abrir aqui, ó, e eu clicar no Agir Web, ele dá erro, ó. Ele diz caminho não encontrado porque ele vai procurar isso dentro da minha pasta. E não é isso, eu quero que ele procure na internet. Então, qual que é o protocolo que diz que esse link ele é online, não é só um arquivo dentro do meu computador, é o HTTPS, tá? Então, por isso que vocês têm que colocar o HTTPS aqui. Não esqueçam disso, de quando é um link, tá? Então, aqui, ó, na hora que eu clicar no Agir Web, ele vai... Deixa eu atualizar. Não tinha atualizado. Aí, agora, ele abre o site, ó, certinho, tá? Só que aqui, ó, ele tá abrindo dentro do meu próprio site. Eu quero que ele apareça num link aqui fora. Então, como que eu faço isso? É só colocar um target aqui, tá? Então, vocês vão colocar um target, underline blink, tá? Aqui, e aí com isso, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no Agir Web e aí ele vai abrir o próximo site. É uma forma legal de vocês mostrarem aí os trabalhos de vocês, tá? Então, coloquem link nos 3. Professora, eu por enquanto não tenho nada. Eu sei, vocês têm esse site. Então, por enquanto, coloquem só esse, tá? Então, vocês capturem a tela do site de vocês aqui, tá? Coloquem lá, porque vocês nem todos, alguns eu sei que tem gente que já tá fazendo, já tá me mandando, inclusive, tá? Já estão praticando com coisas para mãe, né, pro tio, para algum parente que tá precisando de site, principalmente aí nesse período de pandemia para divulgar algum trabalho, venda de máscara, alguns já vieram me procurar, inclusive, tá? Para falar sobre isso. E aí, vocês podem simplesmente repetir. Então, se eu tenho só esse por enquanto, não tem problema, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar e vão colar o mesmo, ó, aqui. Porque logo, gente, até o final do ano vocês vão ter projetos para colocar aqui. Então, por enquanto, vai ficar o mesmo. Pode ser esse mesmo que a gente está fazendo hoje, tá? Que tá online. E aí, conforme a gente for fazer os outros, vocês vão alterando as imagens aqui. Não tem problema, certo? Então, é isso que eu preciso que vocês façam, que vocês deixem pronto essa parte aqui dos sites que vocês desenvolveram. E agora eu vou dar outras ideias de coisas que vocês vão colocar aqui embaixo também, ainda tratando de trabalho, antes de finalizar. Bom, até a próxima aula!